Olá! Hoje eu vou contar a minha história a vocês. Eu tinha 8 anos de idade quando eu caí das escadas. Eu aterrissei bem em cima do meu peito. Eu também tive uma concussão. Eu fiquei abalada. E se agora o meu peito não crescesse? E eu não conseguisse fechar as minhas mãos nele? Os rapazes não vão nem olhar na minha direção. Eu fiquei no hospital por várias semanas. Depois eu tive alta e a vida seguiu. Até que eu tivesse exatamente 15 anos. Dos 8 aos 13 anos, eu às vezes podia sentir a dor na região do meu peito, mas eu não dava atenção a ela. E aos 13 anos, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Sabe, por alguma razão, eu nem sequer fiquei chateada. Eu provavelmente não entendi a seriedade da situação. Eu até comprei para mim um caranguejo de pelúcia e dormia com ele. Mas, aos 15 anos, a dor se intensificou. Eu fui operada e eu percebi a seriedade da situação. Não sobrou nada do meu peito. Depois, eles me disseram que eu não tinha muito tempo de vida, ou pelo menos, não mais do que alguns anos. Os médicos disseram que seria um milagre se eu vivesse para ver o meu 18º aniversário. Depois disso, eu entrei em depressão. Durante esse tempo, eu passei por uma terapia intensiva, e às vezes eu ia, vocês não vão acreditar, para a escola. Eu odiava a escola ainda mais do que o meu câncer. Os professores, a mamãe e todo mundo, exceto os médicos, esperavam que eu me recuperasse. Mas nas aulas eu não era forçada a escrever ou a fazer basicamente nada. Eu só ficava lá sentada ou deitada na minha carteira, ou até dormia. Às vezes eu ouvia música com os meus fones. Era a coisa mais agradável na minha vida. E agora que eu completei 16, os médicos me deram o pior prognóstico. Nessa idade, eu percebi que há tantas coisas bonitas no mundo que eu não teria chance de experimentar ou mesmo de ver. Eu fiquei consternada e chorava o tempo todo. Eu não era uma aluna excelente, mas também não era uma menina má. Eu só fazia tudo o que era exigido de mim. Então, eu me lembrei de quanta coisa eu tinha me privado de fazer. Eu tinha evitado matar a aula para não aborrecer os meus pais. Vão pro inferno! Eu tinha me privado de experimentar álcool quando os meus colegas já conheciam seu gosto desde que tinham 14. Eu tinha medo de me abrir para os garotos. Tinha medo de que eles me usassem. No dia seguinte, eu decidi manter um diário, onde escrevia tudo o que eu queria fazer antes de morrer. Era uma lista curta, mas de qualidade. Daquele dia em diante, eu comecei minha vida nova e minha história. Eu fui até minha mãe, para começar, e disse a ela: Mãe, eu te amo, mas chega de regras. Agora eu vou escolher o que é bom para mim. Eu pude ver que ela queria chorar, então eu nem esperei pela resposta dela. O próximo item foi largar a escola. Eu fui até o diretor e disse que aquele era o meu último dia na escola. E sabe de uma coisa? Foi exatamente isso que aconteceu. A mamãe me entendeu. Ela até foi na escola mais de uma vez para explicar ao nosso diretor idiota que eu tinha o direito de passar os meus últimos anos do jeito que eu queria. Então, ela pegou os documentos e me libertou da escola. Quando eu cheguei em casa, minha mãe desatou a chorar. Eu tentei acalmá-la. Eu disse: Vamos, mãe, educação não é tão importante. Além disso, eu sou quase um cadáver. A escola não vai me salvar. Tudo vai ficar bem. Eu ri e ela chorou. Provavelmente porque os adultos levam a vida muito mais a sério do que nós. Por que viraram adulto, então? Enquanto todo mundo estava sentado e apodrecendo na aula, eu dormia até anoitecer. Quando eu acordei, já estava escuro. Eu fui para a cozinha e encontrei a minha mãe lá. Ela já tinha se servido de algumas garrafas de vinho e agora estava trocando para o uísque. Eu peguei um copo e o coloquei na mesa. Minha mãe me serviu um pouco de uísque com um sorriso. Nós tilintamos nossos copos. Eca! O que foi isso? Eu tinha experimentado álcool pela primeira vez na minha vida e já não tinha gostado. A mamãe sorriu pela primeira vez em muito tempo. Nós rimos juntas. Pela primeira vez, eu estava conhecendo a minha mãe intimamente. Nós conversamos sobre tudo. Eu descobri que ela matava a aula. Sobre seu primeiro amor e seu primeiro coração partido. Ela falou sobre como ela conheceu o papai e sobre como ele nos deixou. Nós rimos, depois choramos e depois rimos de novo.
E foi assim até o sol espiar pela nossa janela. Então a mamãe me disse as melhores palavras que ela já havia dito. Ela disse: "Eu sei o que você precisa." No dia seguinte, minha mãe me trouxe um pouco de maconha medicinal, que só é vendida com receita. A mamãe e eu nunca mais choramos. Nós deixamos tudo e voamos para o mar. Nós começamos a viver como se o dia seguinte fosse o nosso último. Por que nós não vivíamos assim antes? Por que você não pode simplesmente viver assim o tempo todo? Eu quero dizer que as pessoas vivem mesmo como se fossem viver para sempre. Foi a melhor época da minha vida. Eu tinha me esquecido dos meus problemas de saúde. Porém, a doença continuava a se manifestar mais e mais e eu tive que continuar o tratamento. A mamãe me deu boas notícias. A Fundação Make-A-Wish. Essa era uma fundação que realizava qualquer desejo de uma criança doente terminal, mas só até os 18 anos. Pode imaginar? Eu poderia pedir qualquer coisa. Eles organizavam até encontros com celebridades. Eu poderia até conhecer a Billie Eilish, mas eu escolhi uma coisa mais simples. Eu pedi um cachorro a eles. Eu nunca tive um cachorro. Isso, me deem um cachorro. Daquele dia em diante, eu tinha um amiguinho. Nós demos a ele o nome do meu pai, Sam. Afinal, ele era igual ao meu pai. Amava fugir da minha mãe e de mim. Eu agora tenho 18 anos. Os médicos disseram que eu não veria o meu 18º aniversário. E eu estou feliz por eles estarem errados. Eu não sei por quanto tempo mais eu posso aproveitar o pôr e o nascer do sol. Meus problemas de saúde já estão se tornando notórios. Às vezes, eles debilitam meus movimentos. A fadiga bate rápido, mas eu continuo a viver. Não importa como. Eu quero viver pelo tempo que me resta. Sam e a mamãe são os meus melhores amigos. Eu espero que muitas pessoas vejam a minha história e que ela possa inspirá-las. Nunca desistam. A propósito, meu nome é Caroline e eu tenho 18 anos. E esta foi minha história.